Olá, eu sou Laura Blani, consultora de imagem e estilo aqui de São José dos Campos. Toda semana eu trago um conteúdo de moda e estilo aqui nas redes sociais do Vale. Hoje eu quero falar sobre os 5 tipos de corpos mais comuns e o que favorece cada um. Vamos lá? Existem 5 tipos de corpos mais comuns entre as mulheres. Essas definições nasceram para auxiliar as confecções na hora de elaborarem a numeração das roupas. É verdade que aqui no Brasil a gente tem um grande problema com isso. Eu, por exemplo, tenho calças que vão do 36 ao 40. A falta de padronização das confecções é um assunto bem polêmico no mundo da moda. Recentemente foi feita uma nova pesquisa para ver qual era o corpo mais comum entre as brasileiras. E para surpresa de todos, o que ganhou na pesquisa foi o tipo retangular. Mais de 76% das mulheres no Brasil possuem esse tipo de corpo. Agora eu pergunto para vocês, será que sempre foi esse tipo de corpo e na verdade o corpão violão foi uma invenção ou isso mudou ao longo dos anos? Bom, isso eu não sei responder para vocês, mas de fato, os 5 tipos de corpos servem para ajudar nessa padronização. Por isso eu digo, não é que todas as mulheres têm exatamente um desses tipos de corpo, mas para tudo na vida a gente precisa ter alguns padrões para criar os melhores modelos. E para isso eles foram criados. Eu vou falar sobre cada um deles e vou dizer o que valoriza mais, quais aspectos realçar. Primeira coisa, como identificar o meu tipo de corpo? Você vai ficar de frente para o espelho, de calcinha sutiã, biquíni, enfim. E você vai comparar o tamanho dos seus ombros com a cintura e os quadris. Essa proporção ombro, cintura e quadril é o que basicamente faz ali o desenho do nosso corpo e é como esses padrões foram construídos. Bom, vamos começar pelo tipo de corpo retangular, o mais comum entre as brasileiras segundo essa pesquisa. O corpo retangular tem basicamente as mesmas proporções em ombros, cintura e quadril, ou seja, ele é praticamente reto, cria 2 linhas retas aqui nas laterais. Esse tipo de corpo é interessante a gente trazer volume ou para a parte de cima dos ombros ou dos quadris, criando ali artificialmente o volume que essas áreas não têm. Portanto, usar blusas com listras horizontais na parte de cima, detalhes nos ombros, fazem com que a parte de cima pareça maior. Ou, em contrapartida, usar peças que façam volume nos quadris, como as saias evasês, balonês, enfim, tudo que crie volume nessa parte do corpo. E também uma alternativa é tentar marcar a cintura, criar uma ilusão ali de uma cintura mais fininha de acordo com a peça de roupa. O segundo tipo de corpo é o ampulheta. Esse é considerado o mais proporcional entre os 5 modelos. Isso porque os ombros e os quadris têm praticamente, ali a mesma proporção e a cintura mais fina. Sendo assim, esse corpo tem mais possibilidades de peças para poder valorizá-lo no dia a dia. O que recomendamos é que as mulheres com esse tipo de corpo apostem em peças que valorizem ainda mais a sua cintura, o que vai fazer com que essas curvas que ela tem bem proporcionais fiquem ainda mais evidentes. Então, pode usar e abusar de vestidos transpassados, cintos na região da cintura, calças de cintura alta, tudo isso vai valorizar muito você que talvez tenha o corpo ampulheta. O terceiro tipo de corpo é o que chamamos de triângulo. Essa silhueta tem um volume maior na região dos quadris em relação aos ombros. Portanto, ombros e cintura são mais finos e os quadris um pouco mais largos. Para valorizar esse tipo de silhueta, o ideal é você trazer volume aqui para a parte de cima, para ficar mais equilibrado com os quadris. Portanto, blusas que tenham volumes aqui na área dos ombros, detalhes, aplicações, bordados, blusas com linhas horizontais. Os blazers e terceiras peças mais alongadas que cubram ali as áreas dos quadris também vão ajudar a disfarçar um pouquinho essa falta de proporção entre ombros e quadris. As calças mais retas também auxiliam visualmente a não parecer que os quadris são tão mais avantajados do que os ombros. O quarto tipo de corpo é o triângulo invertido. Nesse caso, os ombros são maiores em relação aos quadris. Para esse tipo de silhueta, o ideal é trazer volume aqui para a parte de baixo. Então, abusar ali das saias evasês, com babados, todo tipo de modelagem que abre. Assim como as calças também, wide legs, flare, enfim. Trazer volume para essa parte de baixo que é mais estreitinha. E tentar fazer com que essa parte de cima não chame tanta atenção.
Portanto, evitar peças que tenham volume ou algum tipo de detalhe nessa região. Apostar nos decotes profundos também é uma boa alternativa. O quinto e último tipo de corpo é o corpo oval. É quando essa região da cintura é maior do que os ombros e quadris. Nesse caso, o ideal é disfarçar essa região e chamar atenção aqui para o colo. Os decotes profundos, como em V ou em U profundo, ajudam muito a trazer a atenção aqui para a parte de cima. Evitar ali peças que marquem muito a região da barriga e da cintura, preferir tecidos mais soltinhos, cores escuras, o monocromático, são algumas alternativas ali que ajudam a valorizar esse tipo de corpo. Eu quero deixar claro que não é para ninguém ficar encanada com qual é o seu tipo de corpo, todos eles têm os seus pontos fortes e seus pontos fracos, e é importante conhecer para que você possa se vestir cada vez melhor. Vale lembrar também que cada uma dessas dicas tem muito a ver com o seu gosto, com o seu estilo. Às vezes você tem um corpo triângulo invertido, por exemplo, mas não necessariamente quer esconder os seus ombros. A intenção aqui é apenas trazer conhecimento para que vocês possam saber ali as alternativas que vocês têm e a melhor maneira de se vestir. Essa é a minha intenção. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem com seus amigos, salvem para ver mais tarde. E aproveitando, me sigam lá nas minhas redes sociais, @BlaniLaura. Eu tô sempre postando conteúdos desse tipo com muita dica legal de moda. Até a próxima!